Saudações, colegas implantodontistas, sejam bem-vindos ao Flapless Now, onde nós discutimos, nós vemos casos clínicos e nós apresentamos a teoria por trás de fazer implantes flapless, implantes sem cortes, mesmo quando a perda óssea de toda a parede vestibular, às vezes até apical, de toda a parede lingual ou palatina e até mesmo das interproximais. Então é possível fazer esse tipo de recuperação sem cortes, nem mesmo um enxerto de conjuntivo, nem mesmo uma PRF, nada disso. Sem complicação, processo bem simples, bem fácil e que qualquer um é capaz de aprender. Eu sou Gustavo Cruz e hoje nós vamos discutir implante em sítio infeccionado. Eu já dei muitas palestras sobre regeneração e ao apresentar os casos, essa sempre foi uma dúvida com a qual eu frequentemente topei. Frequentemente os alunos traziam isso até a mim quando eu apresentava algum caso. Pode colocar implante em sítio que esteja com infecção por uma fratura, por qualquer outra razão, por um problema de canal? Se pode, quando pode, quais que são os riscos? Então, essas todas só são perguntas que nós vamos responder hoje. E antes de respondê-las, eu te pergunto, quais que são os benefícios? Sim, porque só faz sentido buscar algo que te traga benefícios, correto? Então vamos ver quais são os benefícios de fazer o implante em sítio infeccionado. Bom, para começar, o maior benefício, número 1, é a gente manter a forma. Forma de quê? A forma da gengiva, certo? A forma do osso, que é o que vai manter a forma da gengiva. Principalmente o que nós queremos, talvez de principal aqui, é ter o contorno gengival, incluindo as papilas. Então, as papilas são muito importantes para a estética. Depois, é reduzir, segundo benefício que a gente tem aqui, reduzir etapas. Ou, em outras palavras, reduzir o tempo de confecção, do início do trabalho até a finalização, a entrega do trabalho definitivo, da prótese de porcelana, de metalocerâmica. Fazendo o implante no sítio, mesmo que ele esteja infeccionado, a gente pode conseguir reduzir até 1 ano no tratamento do paciente. Na verdade, dá para reduzir, em alguns poucos casos, até 1 ano e meio. Ou seja, praticamente você faz tudo de uma vez só. E esse é um benefício que pouca gente conhece. E, em terceiro lugar, um benefício que pouca gente conhece é o benefício de você aumentar a sua chance de sucesso na ROG. Como assim? Aumentar a chance de sucesso? Na verdade, parece um pouco contraditório, porque quando a gente pensa em fazer o implante ou uma ROG num local infeccionado, a maioria das pessoas pensa que a gente vai reduzir o sucesso, quando na verdade a gente pode, ao contrário, até aumentar as chances se a gente fizer tudo certinho. Então, a gente ter esses benefícios, esses 3 benefícios aqui em mente, é muito importante, porque, afinal, só faz sentido a gente correr atrás de algo, a gente se dispor a fazer qualquer coisa, se a gente tiver um bom motivo para isso. O que parece um tanto quanto óbvio, tanto quanto até idiota eu falava de uma coisa dessa daqui. Mas eu vejo a grande parte das pessoas, às vezes, ficar correndo atrás de conquistas sem saber o porquê. E eu também já fiz isso
várias vezes, provavelmente continua fazendo, porque muitas vezes a gente demora a se dar conta dessa situação. Agora, você quer um exemplo disso? Quer ver uma coisa que talvez já tenha acontecido com vários de vocês? A gente, quando está na faculdade, e durante muitos anos eu sempre quis salvar os dentes, sempre salvar os dentes. Só que um dia eu estava fazendo o controle periodontal de um paciente que foi um daqueles que eu salvei vários dentes deles. Quando vários colegas, a maioria dos colegas, já tinham dado os dentes como perdido. Falavam que os dentes com mobilidade de grau 3, supostamente iriam cair a qualquer momento. Não iriam durar nada, não tinha mais chance, nem fertilizando, de manter os dentes. E anos depois, lá estavam os dentes sem férula, sem nada, firmes, firmes, firmes. A maioria deles com mobilidade zero. E a estética também estava dentro do que parecia bastante razoável no sorriso. Estava legal, estava estético, tanto que o sorriso dele mostrava. Só que tinha um problema. Ele não conseguia limpar. Não conseguia limpar, mas não da forma como deveria ser. Eu já tinha feito instrução, waterpick, escova interdental, várias vezes, várias instruções. E que trabalho que tinha aquele paciente para conseguir fazer aquela limpeza e mesmo assim não tinham tanto sucesso assim. Aí naquele momento eu me perguntei, o que eu estava trazendo de benefício para a vida daquele homem? E o que eu estava trazendo também de prejuízo? Eu estava levando para a vida dele um mau hálito, um monte de doenças causadas pela doença periodontal, pelo biofilme periodontal, ainda que a gente estivesse conseguindo manter o nível ósseo, há uma perda praticamente irrisória ao longo dos anos, quase que imperceptível. E aí eu me perguntei, quando foi que eu jurei fidelidade ao dente? O mais importante é o dente ou a saúde e o bem-estar do paciente ao longo dos anos para o resto da sua vida. Então, meu propósito de salvar o dente não tinha um propósito. Eu estava salvando o dente por salvar o dente. Em pesquisa a gente vê muita gente fazer isso. Muita gente começa a pesquisar por pesquisar. E daí a gente tem aí... E aí os pesquisadores acabam virando alvo de críticas da sociedade, porque tem um monte de gente pesquisando com o dinheiro do governo um monte de coisas que são irrelevantes para toda a sociedade. E então a gente não pode cair nessas armadilhas, tem que sempre ter o porquê que a gente faz as coisas. Então eu digo para vocês que sim, instalar implantes em sítio infeccionado, existe um porquê da gente buscar isso. Tem vantagens importantes nisso daí. Então eu listei aqui 3 benefícios de a gente instalar implantes em sítios infeccionados. Só que nem sempre esses benefícios que eu falei, eles estão claros. O benefício real está claro para o dentista que está me assistindo. Então, a gente tem que às vezes traduzir e levar isso a um grau um pouquinho maior de consciência. Por exemplo, então vamos entender. Se você consegue, manter a forma, manter o osso, manter as papilas, ou seja, se você consegue resultados funcionais, estéticos, de excelência, quais são os benefícios para você, colega, para você, implantodontista? Em primeiro lugar, você tem alguns benefícios. Você fica mais satisfeito com o seu trabalho, com o seu próprio trabalho. Isso se traduz, por sua vez, em maior qualidade de vida no consultório, porque você está trabalhando feliz, sempre feliz. E, mais importante ainda, isso daqui te dá motivação para
a energia, motivação. Botei um músculo ali, não tem nada a ver, mas é basicamente isso. Você te dá energia, alegria, vontade de fazer cada vez melhor. E nada, vamos ser sinceros, nada é tão motivador quanto ter resultado. Então você vai trabalhar, você vai investir em si mesmo, sem que isso precise ter um esforço mental, sem que isso te desgaste mentalmente. Você vai fazer isso feliz. 2. Quando você tem resultados excelentes, você constrói uma reputação. Reputação boa, os pacientes vão ver o seu trabalho, vão falar, nossa, o doutor é bom mesmo, vão ficar felizes. E em terceiro lugar, você vendo que você é capaz de fazer, que seu trabalho é realmente bom, que você consegue resultados de forma consistente, você vai confiar mais no seu taco, né? Então, isso aqui se traduz em confiança, que se traduz em quê? Em você passar um orçamento de forma mais crível, né? O paciente, na hora que você fala, nossa, é tanto, eu faço, eu aconteço, o paciente acredita e por conta você consegue cobrar mais por isso. Isso transpira, isso passa pelos poros. Então, quando você consegue cobrar mais, isso vai aumentar, né, automaticamente o seu lucro. Só que cobrar mais é só uma parte da equação. Você aumenta ainda mais o seu lucro se, além de aumentar a sua receita, você diminuir também o custo. Então você tem lá a receita, o seu custo. Se você aumenta a sua receita e diminui o custo, a sua margem de lucro fica bem maior. E aí que entra o segundo benefício, a redução de etapas. Quando você termina o tratamento mais rápido, aí você vai reduzir o número de consultas, vai reduzir os custos relacionados. E os custos, tem gente que fica contabilizando material, sendo que, na verdade, o maior custo que você tem na clínica de múltiplas consultas é o paciente, é a sua hora clínica, é a sala ocupada. Então, a hora de atendimento tem custo, mesmo que você não gaste material, mesmo que às vezes você não tenha muito paciente, porque é um horário então que você podia estar estudando, podia estar investindo na sua carreira. Então você iria ganhar muito mais se você tivesse esse tempo livre. Ou até mesmo ganhar o tempo de ficar com a sua família, com seus amigos, ou fazendo as coisas que você gosta. Então, você reduzindo etapas, você libera a sua agenda para marcar mais consultas, para ter mais pacientes, ou para investir em você, ou para aproveitar a vida. E você ainda de quebra deixa o seu paciente mais satisfeito. Com isso você também aumenta a sua reputação, que também resulta em um aumento de possibilidade de cobrar mais, de ganhar mais dinheiro com a sua profissão. Sim, quando você aumenta a sua chance de sucesso na ROG, e por fim você aumenta a sua chance de sucesso na ROG. E é impressionante o tanto de gente que morre de medo de fazer implante ou enxerto, ou com enxerto ou com ROG em um sítio que está infeccionado. Sendo que é muito mais vantajoso e é muito mais fácil de fazer e é bastante fácil de entender. Vocês concordam? Vamos apagar aqui, liberar aqui para a gente poder, né, fazer algumas reflexões. Vocês concordam que para formar um novo osso requer mobilização de células, certo? Quer dizer, mais osso precisa de quê? De células, precisa de mais nutrientes, vou botar aqui O2, mas a gente tem outras coisas também, e a gente precisa, vamos botar ATP. E você vai precisar também de matéria-prima.
para formar esse novo osso. Então, se a gente tem um defeito ósseo, né, desse tamanho aqui, a gente vai precisar que o organismo disponibilize, saindo daqui, tudo isso daqui, né, as células, para que a gente tenha a formação de todo esse osso aqui. Então vocês concordam que quanto maior for o meu defeito, mais eu vou precisar que o organismo disponibilize mais células, mais ATP, mais matéria-prima. E assim progressivamente. E aí o que acontece? Quando o implante entra nessa região aqui, o implante ele vai ocupar um volume considerável desse defeito aqui. Ou seja, eu já não preciso mais formar esse tanto de osso aqui. Então eu passo a poder ter uma regeneração, às vezes com metade do tamanho, às vezes até mesmo com 1/3 do tamanho original. E nessa ideia de fazer implantes em sítios com infecção, você pode se deparar com algumas situações. Você pode ter um alvéolo ainda íntegro, você pode ter perda da vestibular ou palatina, ou os dois, né? Ou vestibular ou palatina, ou até mesmo dos dois. Ou você pode ter perda até mesmo das interproximais. Os dentes aqui, então você tem o osso, faz isso daqui. E em qualquer uma destas situações, uma outra coisa que você tem que analisar é o quê? Se você tem osso para instalar o implante já de uma vez, se você tem e se você tem esse osso, se você pode fazer carga imediata, você pode fazer provisionalização sem carga, você pode apenas colocar um cicatrizador personalizável, ou você pode nem mesmo poder fazer nada disso, você pode ter que deixar o seu implante submerso e até mesmo fazer uma ROG com utilização de uma membrana, uma barreira por cima do implante. Se você está em qualquer uma dessas quatro situações, se você tem condição de ancorar o implante, então já é interessante que você instale de uma vez o implante. Mesmo que você não tenha, que esteja num sítio com infecção, mesmo no sítio que tenha tido uma infecção por um problema de canal, por problema endodôntico, por uma fratura ou qualquer outro motivo. Então agora vamos falar dos medos. O que muita gente tem medo? E se o implante contaminar? Existe a possibilidade do implante contaminar? Com certeza, se você não fizer o que a gente vai passar aqui hoje. Mas, então, primeiro a gente tem que controlar essa infecção, tanto previamente quanto durante. Mas vamos dizer que, por qualquer motivo, o implante venha a ser contaminado durante esse processo. Bom, para começar aqui, eu vou falar para vocês que todos os anos, há mais de 10 anos, eu venho fazendo implantes em sítios infeccionados. Provavelmente, se eu não estiver enganado, acredito que desde o início da minha profissão eu faço implantes em sítios infeccionados, então vai dar um pouquinho mais de 10 anos, estou com 13 anos aí de
desse tipo de trabalho sendo feito e vou falar para vocês que eu nunca tive uma experiência clínica de ter problemas com implantes infeccionados. Então, se você seguir o que eu vou passar aqui, isso não vai acontecer. Mas e se acontecer? Bom, se acontecer do implante ficar infeccionado, ele não vai ter sucesso e aí você vai ter que remover o implante. O que não é muito problema, porque você pode remover o implante muito facilmente. Você remove o implante, limpa a região, cureta, deixa bem sadia e imediatamente você já pode colocar outro implante de um diâmetro um pouquinho maior, um pouquinho mais comprido, no local exatamente na mesma hora. Isso vai... Ah, mas isso tem custo. O implante tem um custo. Não sai de graça. Mas sai muito mais barato você substituir o implante do que você ficar esperando o paciente, porque se acontecer, vai ser um caso na vida, um caso raramente que vai acontecer, de você precisar tirar esse implante e botar outro no local. Agora, se você, todos os pacientes, você deixa para fazer o implante depois de completamente regenerado, depois de completamente curado, aí você vai colocar um tempo muito maior na vida do seu paciente, vai ter muito mais trabalho, muito mais problema. Então, o seu custo, tanto financeiro, quanto de tempo, quanto de benefícios, para você e para o paciente, são muito maiores do que se você pegar uma vez e substituir o implante, botar outro implante no local. E aí, é comum que as pessoas que têm medo, né, de botar esse implante na hora, com a região que estava infeccionada, que tinha uma fratura, que tinha secreção purulenta, a outra alternativa que elas costumam dar é, em vez de fazer o implante, a gente fazer o quê? Encher esse sítio aqui com sangue e principalmente biomaterial. E principalmente elas costumam usar biomateriais que são ou de reabsorção só parcial, né, e o resto não vai se reabsorver, pelo menos vai demorar anos e anos e anos a se reabsorver. Então a gente passa a ter o quê? Em vez de a gente ter um implante que está infeccionado, que é um implante grande, material grande, que é fácil de você tirar e substituir, e a pessoa vai colocar no local centenas, talvez milhares de micropartículas que são infectáveis, igualmente o implante. E o pior, muitas vezes utiliza uma membrana reabsorvível, que às vezes reabsorve antes da hora, ou se altera com a infecção, e essas partículas, elas acabam incrustadas na gengiva. E essas papilas infeccionadas, incrustadas na gengiva, é raro acontecer, mas quando acontece, costuma causar muita dor no paciente, o tecido fica duro, fica difícil de manipular e é relativamente difícil remover, porque você não pode simplesmente cortar uma papila fora. Então você tem que curetar, tentar debridar ao máximo, lavar, tirar o máximo de infecção e sempre vai ficar um pouquinho de biomaterial incrustado naquela gengiva. Então, pegar uma região, não botar o implante, para botar milhares, centenas ou milhares de microimplantes no local, não me parece uma alternativa muito legal, não. Melhor é o contrário, a gente reduzir o número dessas micropartículas ao máximo possível, enchendo essa região aqui, né? Tá ruim demais de tampar essa caneta. Enchendo essa região aqui com o implante. Então você reduz o número de micropartículas com superfície contaminável. Então é isso. Se der errado, na verdade não é muito problema. Se der
nunca dá errado, mas se der errado, você vai ter o seu prejuízo, vai ser uma coisa que não vai piorar a vida do seu paciente. Simplesmente você vai adicionar uma etapa a mais, porque você vai ter que tirar um implante e botar outro. E se você não tivesse já colocado esse implante lá, era exatamente isso que você ia fazer. Então você vai sair de uma situação que seria ideal e voltar para a situação que você já está trabalhando atualmente. Então, se você ainda não faz implantes em sítios que estão teoricamente infeccionados. Então, isso aqui, como eu falei, não dá errado. E por que não dá errado? Porque antes da gente colocar esse implante, é importante a gente fazer um preparo prévio. Qual que é o preparo prévio? Aí são dois. Um deles é o preparo do antibiótico terapia. Antibiótico. Qual que eu dou preferência? Clavulin. Ou seja, amoxicilina, estou falando do nome comercial, todo mundo conhece melhor, mas amoxicilina com clavulanato. E isso, o ideal é que isso comece pelo menos 3 dias antes, né? Eu notei que o resultado é muito melhor quando a gente começa 3 dias antes. Então vou começar com 5 dias antes. Só que aí seu paciente já começa às vezes, dependendo da situação que tiver. É interessante continuar alguns dias depois também. E aí o seu paciente já estava tomando antes, começa a atacar o estômago, começa a ter uma série de problemas, muitas vezes sem o benefício real disso daí. Então você passa o amoxicilina com clavulanato, 3 dias antes o paciente começa a tomar, né? Se ele estiver com uma infecção, principalmente uma infecção importante, se a infecção ela está mais branda, eu passo só 48 horas antes e o resultado é excelente. E aí, se ele está com uma infecção também maior, você vai fazer o quê? Você vai lavar a região com substâncias antissépticas. Então, isso daqui é um protocolo que foi feito pelo professor Mauro Cruz. E ele estabeleceu esse protocolo há muitos anos atrás, há mais de 30 anos atrás, se acredita, talvez até um pouco mais, e a gente implementa esse protocolo de lavar com essas substâncias nessa ordem. Tem toda uma fundamentação, inclusive ele está lançando um e-book com esse assunto, mas nós não vamos entrar na teoria agora, mas existe uma razão para a gente fazer desse jeito, uma razão toda sustentada pela química, pela microbiologia, e a gente aplica esse protocolo de lavagem, de irrigação do local há muitos anos, há mais de 30 anos, e é sempre excelente. Então, basicamente, o que a gente aplica aqui? Primeiro a gente vai lavar aquele alvéolo ali, né? A gente entra com uma seringuinha, aquela seringa de endodontia, e a gente, com aquela pontinha de endodontia, e a gente vai lavar lá dentro. Muitas vezes tem uma fístulazinha, você entra com a seringa pela fístula aqui, para que ela venha e lave toda essa região aqui. Então, o primeiro material que você vai lavar é com peróxido de hidrogênio. 10 volumes, né, que vocês já estão acostumados. Tem que injetar devagarzinho isso daqui, porque ele vai entrar, quando ele atingir o sítio infeccionado, esse peróxido de hidrogênio, vocês lembram lá da peroxidase, vai quebrar esse peróxido aqui e vai liberar gás. Então esse gás aqui vai expandir lá dentro. Se você fizer isso rápido, vai causar bastante dor no paciente. Então tem que fazer com gentileza, principalmente
às vezes justifica até lavar com água antes, reduzir um pouquinho a infecção, para depois entrar com o peróxido de hidrogênio. Senão também você, algumas vezes, pode até gerar gás, ou esse gás entrar entre os tecidos e gerar uma zona de potencial infecção. Na parte da hora que os tecidos que eram colabados, eles estão afastados, você passa a ter um espaço de passível de infecção. Então tomar esse cuidado, e de levinho. Depois a gente vai lavar com clorexidina, né, 0,12%. Vai deixar agir um pouquinho e por fim a gente vai lavar com soro mais hidróxido de cálcio. PA, hidróxido de cálcio PA. Você mistura, bota só um pouquinho, até o ponto de saturação, né, da solução e lava. Algumas vezes ainda eu adiciono iodoforno. Isso aqui já é por minha conta, não é protocolo, mas devido às propriedades do iodoforno, às vezes já adiciona um pouquinho de iodoforno e às vezes a gente pode adicionar também um pouquinho de própolis. Então tudo isso tem uma razão de ser e isso gera um ambiente aqui muito mais controlado. A dor do paciente normalmente já passa na hora, o paciente já fica bem. E lógico, a infecção continua lá, mas continua. Você abaixa tanto a quantidade de bactérias que o antibiótico ele passa a ter poucas bactérias para combater. Então fica num ambiente mais propício, com um pH mais favorável. A chance de você ter sucesso do controle antibiótico nessas 48 ou 72 horas aumenta bastante. E aí, você fez o preparo prévio. Aí você tem, né, o preparo transoperatório. Minha letra está horrível, desculpa, mas só para a gente se organizar. Então, preparo transoperatório, a gente vai fazer o quê? Primeiro a gente vai mecânico. Você vai limpar tudo que pode estar infeccionado. E é muito comum que os colegas deixem de fazer essa limpeza bem feita, do jeito que tem que ser. É muito comum que, principalmente em regiões infeccionadas, principalmente aquela raiz que você tira, que ela sai toda, já está toda quebrada, toda esfarelada, às vezes até mole, às vezes tem uma região no osso, né, que o osso do alvéolo está aqui assim, e aí entra um pedacinho aqui assim e fica uma bolinha de tecido infeccionado ali, fica às vezes um pedacinho de raiz em algum lugar, uma raizinha extra, e é isso que vai botar, né, que pode botar tudo a perder. Se você fizer um bom debridamento mecânico, limpar isso, entrar com a cureta aqui, entrar com uma broca esférica, diamantada, ou pode ser uma carbide. Se você limpar todo o osso, deixar o osso deixar todo o restante do que está sobrando só em osso, você tira até qualquer tecido mole que tiver, qualquer outro tecido duro que não seja osso, às vezes é difícil de ver. Você tem que tirar absolutamente tudo. Se você tirar absolutamente tudo, você vai ter uma quantidade de bactérias insignificante. Você vai ter talvez um pouquinho de bactérias infiltradas ainda nesse osso aqui, que a gente tem que lembrar, a gente já passou o antibiótico, então o antibiótico já está aqui, né, atacando essas bactérias, matando essas bactérias. Então, se o ambiente não está propício, é muito difícil que essas bactérias fiquem aqui, elas vão estar sadias, e aí você consegue ter sucesso nisso daqui. Precisa de complementar o preparo mecânico com o preparo químico? Na minha opinião, nos meus resultados,
eu posso dizer que não. E que se você fez um bom debridamento mecânico, se você fez uma limpeza, se você já tem uma atuação química aqui, sistêmica, né? Você vai ter sucesso. Mas, se você tiver dúvidas, pode ainda fazer uma irrigação local. Com o próprio antibiótico, você pode também fazer irrigação. É bem interessante fazer irrigação, lavar o local com hidróxido de cálcio PA, novamente, porque você vai ter o hidróxido de cálcio PA, ele, além de matar as bactérias, além de criar um pH favorável, inclusive, à formação de novo osso, calcificação de osso, ele vai ainda eliminar, né, eliminar as toxinas das bactérias. Por quê? Muitas vezes as bactérias estão aqui, elas morrem, mas o corpo delas continua aqui. E a parede celular é extremamente tóxica, ela vai gerar reações inflamatórias, reações que são prejudiciais ao nosso processo. Né, eu teoricamente não trabalho, eu falei que eu não faço normalmente nada químico, mas eu tenho um consultório, eu trabalho na cirurgia com água tratada para poder lavar a região, para poder ver o que estou fazendo melhor. E normalmente essa água, ela além de passar por um processo de osmose reversa, que torna ela extremamente pura, extremamente limpa, essa água ainda passa por uma radiação ultravioleta também, né, para que eu possa utilizar ela na boca, e ela ainda é ozonizada. Então a água ozonizada também é antibacteriana, ela também vai ajudar a fazer esse controle aqui no local, ajudar a ter uma cura dos tecidos mais rápido. E por fim, né, quando não fazer essa instalação do implante em sítio infectado? Na verdade, o fato de estar no sítio infectado por si só não é contraindicação em nenhum momento. O que às vezes costuma ser contraindicação são as outras situações, né? Então, que a gente tem às vezes, uma possibilidade de, ao instalar o implante, de fazer uma comunicação buco-sinusal, de às vezes não conseguir fazer a regeneração de formação de todo o osso e o implante ficar para fora, apesar de que a gente pode complementar, né, fazer formação enxerto em cima de enxerto, mas dependendo da situação não é muito legal, você pode acabar contaminando o implante que ficou não na hora da cirurgia, mas depois que você não conseguiu a formação e ele acabou ficando exposto, um pedacinho dele na boca. Então é isso. Se você tinha essa dúvida, se você continua com outras dúvidas, deixa aqui nos comentários e a gente vai tentar esclarecer da melhor forma possível. E continue acompanhando o canal e esteja toda semana aí, tem um novo episódio do Flapless Now. Obrigado, sou Gustavo Cruz e até a próxima.